Boa tarde, então vamos dar início à nossa aula de matemática de hoje. Hoje a gente vai falar sobre números irracionais. O que são números irracionais? São números que a gente não consegue calcular eles sem algum auxílio, certo? Então, são aqueles números infinitos que a gente não consegue calcular. A gente sabe que esse número 1, número infinito, mas sendo que ele é periódico, chamado de dízima periódica, a gente consegue calcular. Então, como é um número que a gente consegue calcular, esse número aqui não é irracional. Ele é um número racional, porque eu posso transformar essa dízima periódica em uma fração, certo? Então, toda dízima periódica não é um número racional, certo? Agora eu vou dar exemplos de números que são irracionais, são números que a gente não consegue calcular. Se você observar, ó, esse número aqui, ó, 3.000,86,87,889, são números irracionais e não é periódico. Periódico é números que se repetem. Então, se você observar, esse número ele é infinito e ele é não periódico. Infinito e não periódico, eu só continuando, né, ele. Tô só aumentando. Então, dessa forma, ele vai aumentar infinitamente. Ele cresce infinitamente as casas decimais. Então, dessa forma, ele é um número irracional, certo? Então, se ele é um número irracional, ele é irracional, certo? Então, vamos lá para frente. Então, os números irracionais, ele tem essas características, né? Ele é um número infinito de casas decimais e ele é não periódico. Então, se o número é infinito e ele é não periódico, ele é um número irracional. Então, vamos lá para a definição. Todo número irracional é todo número cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica. Eu estou sempre repetindo a mesma coisa. Número irracional são aqueles números que é infinito e é não periódico, ou seja, que não se repete as casas decimais. Vamos para os exemplos. Exemplo, raiz de 2. Se eu não consigo calcular a raiz de 2, mas se eu colocar numa calculadora, ela vai me dar esse valor aproximado, mas se você observar, a parte decimal dela não se repete, ainda é infinita. Então, por isso que raiz de 2 é o número irracional. O número π é um número irracional. Esse número aqui também é um número irracional. Raiz de 5 é um número irracional, porque eu não consigo calcular, só consigo calcular através de algum auxílio, e ele vai ser infinito e não periódico, certo? Vocês vão fazer a atividade da página 14, o assunto é da página, vocês vão fazer o assunto é da página 14 a 17, e na página 17 vocês vão fazer a questão de 1 a 4. Bom estudo e até a próxima aula.